pensa num presidente ruim. Tá, agora pensa de novo. Pensa num presidente ruim mesmo. Um presidente horroroso. Ok? No pior presidente da história do Brasil. Muito provavelmente. E tu sabe o que quer dizer provavelmente, né? Provavelmente quer dizer algo que tem provas, aquilo que dá pra provar. Não é uma mera opinião, são fatos. Pensou? Tá, vou te dar mais uma chance. Pensa de novo. Pensa mais uma vez. O pior presidente da história do Brasil. Será que tu pensou no mesmo cara que eu? Claro que não, né? Sabe por quê? Porque tu não sabe nada. Tu fica aí atrelado ao presente. Ou, sei lá, ao passado recente. Bom, se bem que pra pensar, falar bem sério, a gente tá mesmo falando do passado recente, né? Porque afinal, faz 100 anos. Faz exatos 100 anos que esse cara tomou posse como presidente do Brasil. A questão é que tu não sabe nada e deve achar que um século é muito tempo. 100 anos passam assim, ó. Ainda mais com o canal Buenas Ideias. Mas a real, cara, é que a presidência do Arthur Bernardes, o mais odiado e o mais odioso presidente brasileiro de todos os tempos, parece que foi ontem. Até porque eu te garanto que tem um monte de gente que adoraria poder imitar ele. Se pudesse, né? Se pudesse. Então vem conhecer a história desse bode na sala. Ai, seu Mé, ai, seu Mé, se não fosse... Seu Mé, um presidente que não dá pé. Ai, seu Mé, ai, seu Mé, se não fosse a Santa Cruz, olharé, tu não tomavas pé. Foi no dia 15 de outubro de 1921 que Arthur Bernardes descobriu que era odiado. Pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque os cariocas amavam o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha, tu sabe quem é. Vai lá ver o episódio dele, primeiro e único presidente negro da história do Brasil, que ia concorrer de novo contra o Arthur Bernardes. Então, quando o Arthur Bernardes, veio iniciar sua campanha, ele teve que ser cercado por seguranças. Né? Ninguém queria o cara nem desembarcando no Rio de Janeiro. Aí, em outubro, veio novembro veio dezembro, e tu sabe que janeiro já é carnaval no Rio de Janeiro, né? Mas aí chegou o carnaval mesmo, fevereiro de 1922. E o povo saiu na rua e cantava: baixa essa crista, rolinha, nem a cacete tu vais pro catete. O palácio do catete, né? Ai, seu Mé, lá no Palácio das Águias não hás de pôr o pé. Lá no Palácio das Águias, não há de pôr o pé. É que tu não sabe que Palácio das Águias é como era chamado o catete, né? O catete era o Palácio do Planalto, era o equivalente, né? Era onde os presidentes brasileiros moravam quando tomavam posse. E chamavam ele de Rolinha. Cara, chamava o cara de Rolinha. Era uma referência de cunho, digamos assim, sexista, né? Diziam, ô, Rolinha. E seu Mé, por causa daquele rosto ossudo, aquela face chupada dele, lembrava de um bode. Começa bem a história, né? O Bernardes era mineiro de Viçosa. Ele tinha nascido lá em 1876. Ele era de classe média, um advogado que lutou para subir na vida e chegou ali, estudou em São Paulo, como todos os advogados e tal. Só que ele concluiu que a melhor maneira mesmo de ascender na vida era pelo casamento. E aí se casou com a filha de um senador rico. Aí virou deputado federal. Aí virou governador de Minas. E aí acabou sendo escolhido como candidato à presidência pelo Washington Luiz. Washington Luiz, tu, na tua ignorância, não sabe nada, na época era o presidente da província de São Paulo, governador de São Paulo, e fez uma articulação ali, aquela velha história do café com leite, né? Primeiro o café, depois o leite, um presidente paulista, outro presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro, e o Washington Luiz fez um acordo e diz, olha, tu vai ser presidente de 1922 a 1926 e eu serei presidente de 1926 a 1930. Ok, tudo bem. Só que não foi tudo bem, porque
os militares se indignaram, e várias parcelas da população civil se indignou com essa escolha do Washington Luiz, e aí se inicia uma eleição das mais tumultuosas, das mais frenéticas, das mais agressivas da história do Brasil. É fake news pra lá, fake news pra cá, grupos de WhatsApp, gabinete do ódio, essa gentalha imunda, tu sabe, que tá aí sempre conspirando contra a democracia, mas que vive à sombra da democracia. E como tu não sabe nada, tu acha que, assim, as eleições lá, Lula-Collor, Lula-Bozo, papapá, são as mais horrorosas? Não, cara, já teve várias eleições horrorosas. E essa foi terrível. Tanto é que os dois lados cantaram vitória, como, aliás, em geral era na República Velha, né? Só que, como sempre, ganhou o candidato do governo. Então, atenção, rufar de tambores, vamos anunciar o resultado das eleições. Candidato Nilo Peçanha, 317.714 votos, 40,49% do total. Candidato do governo, Rei Arthur Bernardes, 466.887 votos. Bom, pelo menos não foram os 400 mil votos redondos, né, que tinham eleito Hermes da Fonseca em outras eleições terríveis, tumultuadas da história do Brasil, que tu também não sabe nada, as eleições de 1910, que elegeram o Hermes da Fonseca. Em 1910, nós estamos em 1922 e o Hermes da Fonseca vai ser um dos causadores dessa confusão toda. Mas eu não vou te contar essa história de novo, porque eu recém contei. Eram fake news e cartas falsas do próprio Arthur, atribuídas ao Arthur Bernardes, né, dizendo que o Hermes da Fonseca era um sargentão sem compostura, chamando os generais de anarquizadores, e isso fez com que estourasse o último episódio que você acaba de ver, os 18 do Forte, a revolta dos 18 do Forte. E aí é uma maravilha, né? Porque quando chega a hora do Arthur Bernardes tomar posse, o Brasil já está sob estado de sítio, né? Quase um estádio de sítio, e ele se aproveita disso, não suspende o estado de sítio e ainda vai dar uma mexidinha na Constituição, jogando fora das 4 linhas da Constituição, abolindo, por exemplo, o habeas corpus. Que história é essa de habeas corpus? E ele toma posse e ele havia prometido paz ao país, caso eleito. Só que assim que ele entra no Palácio do Catete, onde disseram que ele nunca ia entrar, a musiquinha, ele abre a sua caixinha de maldades para virar o pior, o mais odioso, o mais odiado presidente da história do Brasil. Porque autoritário, vingativo, envenenado pela campanha difamatória que havia sofrido, ele simplesmente mantém a suspensão das garantias constitucionais ao longo dos 4 anos do seu governo. Ele não concede anistia aos rebeldes militares, como havia sido prometido. Ele passa a censurar a imprensa. Ele bota censores dentro das redações, ele força o empastelamento de alguns jornais e ele manda prender muitos dos seus adversários. E eram tantos que ele criou um campo de concentração para eles, cara, lá no Amapá, Clevelândia, mais popularmente conhecido como Inferno Verde. Tem gente que reclamou, né? Mas, cara, é o seguinte, os caras tinham um déficit de atenção, né? Não conseguiam se concentrar direito. Então, o seu Mé mandou eles pra lá, sem celular, para se concentrarem. Poxa, foi um favor que ele prestou pros caras, né? E se aproveitando do recesso da Câmara, a Câmara estava em recesso, ele decretou intervenção federal no Rio de Janeiro e na Bahia. Os estados que, junto com o Rio Grande do Sul e com Pernambuco, faziam parte da chamada reação republicana. E enquanto isso, o Rio Grande do Sul estava lá fervendo na própria Revolução de 1923, que eu ainda não contei, não fiz um episódio sobre a Revolução de 1923, mas o Rio Grande do Sul estava numa grande revolução, Pernambuco estava todo tumultuado e o cara mandando no Brasil. Mas a melhor e mais reveladora vingança do cara que foi chamado de o Sicário de Viçosa, lembra, né? Ele nasceu em Viçosa. O Sicário de Viçosa, o Arthur Bernardes, foi que ele mandou prender o Careca. O Careca. Tu não sabe quem é o Careca? O Careca é o Luiz Nunes Sampaio, que junto com um cara chamado Freire Júnior, tu também não sabe quem é o Freire Júnior? Não sabe quem é o Freire Júnior?
Freire Júnior e o Careca eram os caras que tinham composto a marchinha Ai Seu Mé, que tinha tido 4 gravações entre 1921 e 1922. E o nome deles não aparecia em nenhuma dessas gravações, muito menos na versão que foi a que realmente fez sucesso, que tinha sido lançada por um grupo reveladoramente chamado A Canalha das Ruas, né? Que é o grupo que tu tá ouvindo aí, né? E aí, cara, o Careca e o parceiro dele foram presos e obrigados a dar explicação lá na delegacia. O que vocês querem dizer com rolinha? O que você quer dizer com seu mé? Ficaram presos quase um mês. E aí, cara, a censura era tanta, inclusive nos diários associados, que o grande, o inigualável Assis Chateaubriand escreve o seguinte num dos jornais dele. Vamos ler. Tem aqui um jornal antigo dele. Assim como os escorpiões moram na umidade dos porões abandonados, a vermina dos prejuízos do Dr. Arthur Bernardes se aninha no misticismo tenebroso de sua alma, que deles fez uma divindade negra, em obséquio à qual ele celebra suas missas do terror. O ódio nele é como no sertanejo, uma força inextinguível que o acompanha com a fatalidade de uma tara. Escreviam melhores jornalistas naquela época, né? E olha a justificativa que o Arthur Bernardes disse num discurso no Catete. Vim para o governo da República com o propósito inabalável de servir a nação e de assegurar-lhe a paz e promover-lhe o progresso dentro da ordem e da lei. Mas políticos ambiciosos e maus cidadãos não me têm deixado tempo para trabalhar, obrigando-me a consumi-lo quase todo em fazer política. Disfarçatez. Aí naquele mesmo ano de 1925, o congressista Getúlio Vargas, o equilibrado Getúlio Vargas, subiu ao púlpito e disse: mais do que meramente um retrógrado, ele é quase um fanático pela fé religiosa, pela missão presidencial de que se julga investido. Aí, cara, acaba o governo desse infeliz, né? E ele sabe que mal pode sair do Palácio do Catete, ele sai cercado pelos seguranças e percebe que vai acabar na cadeia, que é onde os péssimos presidentes deveriam acabar. E aí o que ele faz? Tem novas eleições e ele é eleito como senador. E ele toma posse no Senado no dia 25 de maio de 1927, com o Rio de Janeiro uma tremenda expectativa, tal, uma coisa assim super. E aí, cara, ele sobe ao púlpito, né? Ele chegou na Assembleia cercado por mais de 20 seguranças, porque o povo queria se vingar dele. Aí ele sobe ao púlpito e diz: não estará ainda fresca na memória de todos como foi a nossa última campanha presidencial? Nela se dizia que o candidato não seria eleito. Se eleito, não seria reconhecido. Se reconhecido, não tomaria posse. E se tomasse posse, não poderia transpor os umbrais do Palácio do Catete. Já ouvi outros caras falando isso. Bom, ele fica como senador, só que em 1930 estoura a Revolução de 30. E ele apoia o Getúlio, é uma maravilha, o Getúlio que tinha dito tudo aquilo dele. Só que daí, quando estoura a Revolução Constitucionalista de 1932, ele, milagrosamente, uma única vez do lado certo, fica do lado dos paulistas. Só que quando se fracassa a Revolução de 1932, ele é obrigado a se exilar, e se exila em Portugal. Mas volta para o Brasil em 1934. É eleito de novo, tem gente que vota nesse cara, e ele é deputado de 1935 a 1939, ele seria. Mas em 1937 ele perde o mandato devido ao golpe do Estado Novo. E com o restabelecimento da democracia, em 1945, ele é um dos fundadores da UDN, a desprezível UDN, e se elege de novo deputado federal constituinte, em 45, né? E aí ele cria e passa a dirigir o Partido Republicano. Só falta ser os republicanos, né?
Aí ele se mantém nesse mesmo cargo de deputado federal até 1955, quando, aliás, foi contra a posse do JK. Mas em 55 ele sai da história para entrar na lata de lixo da história e é sepultado no Rio de Janeiro, aqui no cemitério São João Batista, onde, aliás, eu estou pensando em ir visitá-lo, sentar ali na tumba dele, levar uma conversa e dizer: ô Arthur, tu te agarra nesse teu cargo, porque por enquanto tu é o mais odiado e mais odioso presidente da história do Brasil. Mas tem gente de olho nesse teu título. Te liga, Arthur! Tchau, seu mé!